Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Web Sintel. Vou mandar um abraço a todos os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando a partir de agora. Muito obrigado aí pela sintonia e pela audiência. Você que está em Brasília, o nosso abraço. Você que está fora do Distrito Federal, em qualquer parte do país, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. No dia 11 de novembro deste ano entra em vigor a lei de número 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista. Mas muitas pessoas, muitos trabalhadores ainda não se deram conta, né, das grandes mudanças que vêm por aí. Por isso nós convidamos hoje para vir ao programa a advogada e professora Cíntia Fernandes, que é especialista em direito do trabalho, para conversar com a gente sobre a reforma trabalhista. Convidamos também a advogada Raquel Riger, que também é especialista em direito do trabalho e vai bater esse papo legal com a gente, esclarecer muitas dúvidas para os nossos internautas e para os trabalhadores que estão nos acompanhando. E aqui na minha frente está o diretor do Sintel DF, Geraldo Estevam Coan. Coan é um grande batalhador, tanto no Congresso Nacional, não é? Grande, literalmente, né, Coan? Muito obrigado a vocês todos, né? A vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela vinda aqui ao programa para a gente discutir a reforma trabalhista. É isso mesmo, gente? A reforma trabalhista traz aí grandes mudanças que muita gente ainda não se deram conta, né? As pessoas não se deram conta de que essas mudanças vão afetar realmente a vida deles. Vamos começar pela Cíntia, né, Cíntia? Sim, exatamente. Grandes mudanças, com grandes impactos aí nas relações de trabalho, lamentavelmente impactos negativos, com supressão de direitos dos trabalhadores, e começa a valer aí a partir de novembro, e é necessário que os trabalhadores, que são os destinatários dessa nova legislação, estejam cientes sobre quais são as principais mudanças para se posicionar e saber como proceder aí a partir de novembro de 2017. Quer dizer, dia 11 a lei passa a vigorar. Exatamente. Ela tinha uma vacância de 120 dias. Aham. Né? Então, a partir do momento que ela surgiu no mundo jurídico, ela teve esse período aí que a gente chama de vacância, do Instituto Jurídico, e aí, a partir do dia 11 de novembro, todas as ações trabalhistas que forem ajuizadas e todos os novos vínculos de emprego, de trabalho, de prestação de serviços, elas já estarão sob a égide dessa nova lei. E aí a informação realmente do trabalhador, do cidadão, é o ponto vital, capital aí, para que não haja mais enganos do que essa situação já nefasta, ruim, que Cíntia já colocou aí. Agora, para começar, né, esquentar esse bate-papo aqui, até quando você participe também, o mote dessa reforma trabalhista era que ela era necessária se fazer essa reforma trabalhista para gerar empregos, uma vez que o Brasil está aí em torno de 14 milhões de desempregados. Essa reforma trabalhista, gente, vai realmente gerar empregos? Vai, doutora Raquel. Eu creio que não. Numericamente, até a partir nós já temos aí uma lei da terceirização que já está em vigor, a lei 13.429 de 2017, e que ela já poderia, agora até esse exato momento, esse exato cenário que nós temos aqui, ela já poderia ter criado muitos postos novos de emprego, e a gente não tem visto isso acontecer. Fora isso, a qualidade desses novos vínculos, com todos os direitos aí que foram mexidos e perdidos pelo trabalhador, novas espécies de vínculos aí entre patrão e empregado, eu creio que isso vai precarizar muito mais, e ainda que possa aumentar o número, a qualidade desse vínculo vai ser muito pior. Nossa. E nós temos ainda a situação aí do teletrabalho, que é uma modalidade de trabalho à distância, e que com a reforma trabalhista, esse trabalhador em teleatendimento em casa ou outras circunstâncias, trabalho de TI, informática, enfim,
ele foi retirado do capítulo de duração do trabalho. As consequências disso é que esse trabalhador ele não vai ter direito às horas extras, não vai ter direito ao adicional noturno, se ele trabalhar à noite, não vai ter direito, por exemplo, à jornada, ao intervalo entre a jornada. Então, isso faz com que também haja diminuição da empregabilidade, ao contrário do que a legislação vem pontuando. Isso porque haverá uma diminuição dos call centers, por exemplo, atualmente, que é um forte no mercado, né, um trabalhador essencial na atividade atual, e haverá uma diminuição por conta da tecnologia e também por conta da demanda desses trabalhadores para suas residências ou locais distantes do ambiente laboral. Só para o internauta entender, doutora Cíntia, o trabalhador vai ser contratado, ele vai trabalhar da casa dele, não é isso? Da casa dele ou de algum outro local. Usa telefone, computador, toda essa infraestrutura da casa dele, ele usa na atividade profissional. Exatamente. Isso vai dar certo? Bom, é uma interrogação. Nós queríamos ter a expectativa que sim, mas pela tendência que não dê certo por conta aí da precarização realmente do trabalho, dos direitos trabalhistas. Porque esse trabalhador ele vai trabalhar, por exemplo, suas 60 horas e não vai ter direito a ganhar hora extra. Esse trabalhador vai trabalhar durante o período noturno, não vai ter direito de receber o adicional noturno. Esse trabalhador pode estar num ambiente de trabalho que não seja adequado, numa cadeira que não seja ergonômica, numa posição, num teclado que não esteja adequado. Muitas vezes ele não vai ter conhecimento disso e as consequências físicas em relação a esse trabalho de forma equivocada, ele vai assumir esses riscos. Então, se ele se acidentar, por exemplo, na casa dele? Então, vai ser um problema dele. Vai ser um problema dele, infelizmente. Então, acaba que essas circunstâncias que eram ônus do empregador, por conta que a atividade empreendida é do empregador, o principal interessado é o empregador que submete seus empregados àquele ambiente de trabalho, e ele tinha a obrigação de estabelecer um melhor ambiente saudável para esses empregados. A partir do momento que esse empregado trabalha em casa, o empregador fica desonerado dessas circunstâncias. Então, assim, ele tem uma obrigação, conforme a legislação, de fazer uma orientação, mas a legislação não impõe a esse empregador fornecimento da cadeira, a adequação da cadeira, os equipamentos como hoje é exigido no ambiente de trabalho. Então, certamente aí teremos muitos trabalhadores doentes, muitos trabalhadores encostados, né, um peso realmente em relação à previdência para esse trabalhador, para o seu seio familiar, enfim, e a precarização desses direitos. E, consequentemente, uma redução de empregos. Diga aí, Coan. Só um ponto nisso aí. Esses trabalhadores teletrabalho que executaram esse teletrabalho em casa ou fora do local de trabalho em outros locais, sem aquele respaldo que hoje tem pela CLT dos direitos trabalhistas, ele poderá, no futuro, executar esse trabalho por tarefas, não poderia? Pode. Aí ele vai executar a tarefa por hora e só ganhar por aquilo que ele ganhar. Que ele produzir. E aí, vamos supor, ele veio uma tarefa que é para executar em 15 dias, ele faz em 8 dias. E aí não tem mais tarefa para ele durante o mês, ele só vai receber aquilo ali. E os outros dias depois, como é que ele vai ficar? Aí, eu penso também que isso vai afetar muito o trabalhador, porque quando tem isso aqui, já ouvi lá no Congresso, falando que isso aí vai dar mais possibilidade, principalmente para as mulheres, ficarem mais no convívio familiar. Eu penso que com esse trabalho, pelo contrário, vai ser muito pior ainda o convívio, porque se ela tem uma tarefa para executar, ela não vai ter condições de dar atenção aos filhos, nem ao marido e nem ao pessoal da casa. Entendeu? Então, são várias argumentações que tem lá no Congresso que, eu vou citar aqui uma coisa, né? O pessoal lá parece papagaio, repete o que os outros falam, mas não tem, principalmente os parlamentares que defenderam isso aqui. Eles não têm uma argumentação que você chega lá e possa discutir com igualdade, mas eles repetem tudo o que eu falo sem argumentação, isso que é pior. Entendeu? E nesse caso do teletrabalho, essa tarefa aí, pior ainda. Depois ainda tem o intermitente, o trabalho intermitente, que é outra desgraça. Exatamente. Então essa reforma trabalhista, ela favorece quem?
na verdade? Quem é beneficiado, o grande beneficiado com essa reforma trabalhista? Só os Eu patrões? acho que o trabalhador não vai ser beneficiado nisso aí. Eu não vejo nenhum realmente ponto positivo para o trabalhador. Só para reforçar, Diga aí, doutor Raquel. veja, a questão principalmente do pessoal de teleatendimento, que é submetido, que acontece, a gente sabe que acontece um grande número de adoecimento, né, nessa faixa da categoria. Como é que nós vamos conseguir, se esse trabalhador trabalha em casa, né, nesse home office, como é que a gente vai conseguir caracterizar, por exemplo, uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho? Porque quando a pessoa trabalha dentro da empresa e esse acidente acontece lá, durante o desempenho da atividade laboral, a gente consegue fazer esse vínculo, esse nexo, esse liame entre o trabalho e o adoecimento, o trabalho e o acidente. Se a pessoa está em casa, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Então, o trabalhador vai ficar completamente desassistido. Isso é um problema a mais para a Previdência Social, né? Claro, e para o próprio trabalhador, como é que ele vai se sustentar aí? E, fora isso, nos vínculos, por exemplo, de prestação de serviços, muita gente vai acabar optando, eu acredito, até por pagar o INSS de forma autônoma. Aí no final, aperta aqui, aperta ali, não deu para pagar, não pagou. Eu creio realmente que vai haver um impacto muito grande na Previdência Social, porque as pessoas vão deixar de pagar. Doutora Cíntia, nós podemos citar aí 6 grandes pontos ou 5 grandes pontos dessa reforma trabalhista que certamente vai ser, no primeiro momento, já impactante na vida do trabalhador? Bom, essa questão que já foi trazida, que é a questão do teletrabalho, o CON trouxe um ponto sensível da reforma trabalhista, que é o trabalho intermitente, que o trabalhador, o empregado, na verdade, ele passa a receber pela hora trabalhada. Então, se durante um mês ele trabalha 3 horas, ele só vai receber as 3 horas. E ainda se ele estabelecer um contrato com o empregador e porventura não poder ir, ele paga a multa ainda, o empregado. Então, é um ponto sensível da reforma trabalhista, essa questão do trabalho intermitente. Nós temos ainda as questões processuais em relação ao ajuizamento de ações, porque nós sabemos que o trabalhador ele é a parte hipossuficiente da relação, por isso a Justiça do Trabalho ele concede benefício da justiça gratuita para esses trabalhadores e a assistência judiciária vem aí, assistência jurídica vem aí através, né, por meio dos sindicatos. A partir de novembro, ainda que esse empregado, que esse trabalhador, ele tenha deferido o benefício da gratuidade da justiça, conforme os requisitos legais, ainda assim ele paga honorários para a parte adversa se ele perde a ação. Então é uma situação realmente de disparidade em relação às partes no processo. Temos ainda a questão das custas processuais no caso de arquivamento da ação. Então, nesse caso, se ele tem um benefício, ele fica desonerado das custas processuais, mas ele não fica desonerado de arcar com os honorários de sucumbência do advogado da parte adversa. Então, assim, ainda que ele não tenha as condições, porque teve o deferimento dessa gratuita, ele vai ser obrigado aí a arcar com os honorários. Tá? Então, assim, é um ponto também que nós questionamos, inclusive, o acesso, né, o princípio do acesso à justiça em relação a essas questões, porque isso traz o quê? Um receio para o empregado. Então, ainda que ele tenha direitos que não foram cumpridos na relação de emprego, ele vai ter um certo receio de demandar judicialmente, buscar o seu direito por conta aí desses óbices que estão sendo apresentados com a questão do pagamento das custas processuais. E trazendo uma questão em relação a quem ganha com isso, na verdade ninguém ganha com isso. Então, assim, num primeiro momento, o empregador está ganhando, mas a médio e longo prazo ele também vai perder, porque ele vai ter um trabalhador desmotivado, ele vai ter um trabalhador doente, ele vai ter um trabalhador estressado, daqui a pouco com uma depressão. Então, trabalhadores realmente vão virar o quê? Né? Zumbis, será? Não sei. Os robozinhos, né? Robôs, uma máquina. Então, assim, nós estamos tratando de seres humanos que são o quê? A chave da economia. Né? Então, tem essa questão toda das empresas, os custos das empresas, mas sem o empregado, sem o trabalhador, a empresa não existe. Claro.
Então a gente está tratando de um ponto sensível que está sendo prejudicado, e esse ponto sensível, por ser prejudicado, também vai prejudicar o empregador a médio prazo. Então é uma ilusão. Em cima do que a doutora Cíntia está falando, na época da terceirização, que tinha um projeto de terceirização, a gente já discutia o caso de empresas só tendo o CNPJ e não terem trabalhadores. Agora, no meu ponto de vista, isso ampliou mais ainda porque tem o teletrabalho e o trabalho intermitente. Será que daqui no futuro nós só teremos CNPJ, não teremos empresas, porque as empresas não terão mais trabalhadores? Será? Não poderia caracterizar uma possibilidade dessa? Sim. Vislumbrar isso aí? Sim. Já, inclusive. A lei da terceirização ela já está em vigência. E agora com o teletrabalho e o trabalho intermitente, a empresa não vai ser obrigada, entre aspas, a ter mais trabalhador. Mais ainda. Exatamente. Não poderá existir essa possibilidade. O trabalho deixar de existir. A estrutura. E mais, quando o trabalhador se sente lesado, ele ainda assim, como a Cíntia colocou, dos honorários de sucumbência é quem pede paga. E aí o trabalhador vê aquela situação toda e vai pensar assim, e se eu perder? Vou ter que pagar? Não vou entrar com ação. Então, assim, realmente isso amedronta o trabalhador a correr atrás dos seus direitos. É um apocalipse mesmo que a gente tem diante de nós aí. Realmente é isso. Bom, nós estamos conversando aqui com a doutora Raquel, que é especialista em Direito do Trabalho, com a doutora Cíntia, também especialista em Direito do Trabalho, e o diretor do Sintel-DF, Geraldo Estevão Coan. Internauta, nós estamos conversando sobre a reforma trabalhista que vai passar a vigorar a partir do dia 11 de novembro. E é esse debate que a gente está fazendo aqui no nosso programa. Agora, como é que ficam os sindicatos? Os sindicatos que defendem os trabalhadores nesse contexto todo, e eu queria a opinião de todos vocês, uma vez que o Coan é dirigente sindical, mas tem os advogados aqui que certamente têm opinião sobre isso. Diga aí, Coan. Vamos lá, Coan. No meu ponto de vista, aí tem muita gente que fala que vão acabar com os sindicatos. E aí, quando a gente fala que a gente é contra a reforma trabalhista, a primeira coisa que vem é porque você não vai receber um imposto sindical, que é aquele obrigatório de todo mês de março contar o dia do trabalhador. Eu já não penso assim, porque todos esses sindicatos que representam realmente, têm uma representatividade junto à base dos trabalhadores, esse sindicato ele não vai deixar de existir, porque o trabalhador vai confiar sempre, está confiando e vai confiar naquele sindicato que representa o trabalhador. Então, os sindicatos que poderiam talvez sofrerem alguma demanda ou acabarem são os sindicatos ditos pelegos, que não defendem o trabalhador. Esses sim que estão só aí na iminência de receber o imposto sindical, mas o sindicato que representa os trabalhadores, esse, no meu ponto de vista, ele não vai nunca acabar. Pode, talvez, diminuir um pouco a sua estrutura, mas deixar de atender o trabalhador, isso jamais, no caso de ponto de vista. E o caminho que tem para o trabalhador nesse contexto todo, aí, para aumentar a provocação, é o sindicato, fortalecer os sindicatos para que os sindicatos possam reagir diante de toda essa situação catastrófica, né, que a gente está percebendo e vai passar a vivenciar a partir do dia 11, né? Tem que haver resistência, tem que haver luta, Edivaldo. E assim, um ponto importante agora, que eu me recordo aqui, conversarmos antes, a respeito da quitação geral anual em relação aos contratos de trabalho. Veja você qual é a situação. Explica isso direitinho para o nosso internauta, porque realmente... Muito bem. Ao final do ano, tá? Isso é uma faculdade, então o artigo diz poderá. Tá? Ao final do ano, poderá o patrão chegar para o empregado e dizer, escute, tá tudo certo, eu lhe paguei tudinho certinho, assine aqui dizendo que você concorda e está dando quitação deste ano. Final do ano. O que é que você acha que vai acontecer, Edivaldo? É claro que a pessoa vai assinar, porque senão ela vai perder o emprego, tá certo? Você assina aqui, por gentileza, né? Agora me diga, se esse patrão pagou tudo certinho, direitinho, bem bonitinho, tem os recibos de pagamento lá, para que você precisa fazer isso? Para quê? Isso é mais um mote, justamente... A coação, né? Claro, para que o patrão diga, pronto, assinou, né? Então tá assinado, agora você não tem mais nada a reclamar. Não adianta você entrar com uma ação que você vai perder, porque você já deu aqui a assinatura, tá? E aí, por exemplo, entra o papel do sindicato, de fazer essa intermediação, de não deixar de dar uma força, um respaldo
para que esse trabalhador não esteja sozinho, só ele e o patrão. Porque aí realmente ele não tem força nenhuma. Porque ou ele assina ou ele perde o trabalho. Ele perde o emprego. E nessa hora ele vai optar por manter o emprego, né? Mesmo que precarizado. Exatamente. Mesmo que um emprego e aí ruim. é que está também... Então, assim, o papel dos sindicatos é preponderante, porque no fundo, tudo isso que foi feito agora, e foi feito assim, sem conversa com a sociedade, sem esclarecimento do cidadão, dos trabalhadores brasileiros, a gente vai ter que brigar muito para tentar conseguir de volta alguns desses Essa direitos. pergunta eu vou fazer um pouquinho mais para frente, saber qual é a luz ao fim do túnel. Né? Exatamente. E o papel do sindicato aí é absolutamente, olha, importantíssimo. Você perguntava até, saindo um pouco especificamente dessa pergunta, de outros direitos que o trabalhador vai perder. Por exemplo, a lei sempre diz que o intervalo intra-jornada para repouso e alimentação é de 1 hora. Agora passou para meia hora. Ou seja, é 1 hora para almoçar. Não é? Almoçar, descansar um pouco e retomar a atividade. Agora é meia hora. Agora é meia hora. Meia hora. E é isso, tá certo? Isso não vai prejudicar a saúde do trabalhador? É claro que vai. É óbvio que vai. E a gente vai aceitar isso? Não, não vai. Aí o sindicato, na hora de negociar, de fazer a norma coletiva, um dos pontos é justamente dizer assim, olha, a lei está dizendo que tem que ser um mínimo de 30 minutos, mas isso faz mal para o trabalhador. Vamos tentar negociar, vamos tentar voltar, por exemplo, essa discussão acontece nas campanhas salariais, na elaboração do acordo coletivo de trabalho. Aquele sindicato que é representativo, como o Sintel-DF, que briga pelo seu trabalhador, ele vai ter um papel importantíssimo no momento da negociação coletiva. Perfeito. Porque um dos grandes, pontos que se colocava de positivo para a reforma trabalhista é que tudo vai poder ser flexibilizado, negociado e tal. Isso é uma mentira, uma falácia, porque isso sempre pôde. Você não precisa de uma lei para dizer aquilo que sempre pôde. A negociação coletiva está na CLT, está lá, sempre existiu. Estou mentindo, Paulo? Não. Sempre existiu. E aí, nesse momento da negociação coletiva, sindicatos ou sindicato e empresa, é que a força do trabalhador tem que estar no sindicato. Perfeito. Edivaldo, só complementando aqui. A partir do momento do dia 11 começar a vigir essa lei, o trabalhador tem que se conscientizar que individualmente ele não é ninguém como trabalhador. Tem que se juntar. Ele tem que se juntar à coletividade. E para se juntar à coletividade é se juntar ao sindicato, se filiando ao sindicato, dando base ao sindicato, respondendo aos chamados sindicatos quando isso o fizer para uma negociação coletiva. Porque se for negociar individual, ele vai chegar, o empregador vai empurrar ali um contrato vagabundo. Aceita? Não tem problema de volta. Pega o empregado, porque lá tem um monte de gente que está querendo. Pega o empregado e o patrão. Desses dois, quem é que tem mais força sobre o outro? Claro que é o patrão. Então, é nesse ponto que o trabalhador vai ter que se conscientizar que ele não é individual, ele vai ter que ter uma coletividade, porque senão ele vai ser engolido pelo trabalhador e vai ser explorado mais ainda do que já é hoje. Cíntia, quer completar aí, Cíntia? O sindicato ele realmente tem aí uma figura muito importante nesse momento agora. Essa questão que foi trazida da quitação geral, por exemplo, a chancela vem pelo sindicato. Então, a quitação geral vai ser dada com a observância do sindicato. É importante aí que os empregados e trabalhadores tenham noção de quem é o sindicato da categoria. Muitos empregados não têm noção, na verdade, nem do sindicato, né? Então, isso é importante a partir de agora, porque como o próprio Juan está destacando, sem uma assistência nesse momento, agora, a partir de novembro, o empregado ele já perde. Sem uma assistência, ele vai perder muito mais. Porque ele está numa situação que ele depende do emprego dele. Então, aquilo que foi imposto, muitas vezes é trazida aquela questão de que não é direito do trabalhador, está na legislação, é garantia funcional, é garantia seletista. Só que, quando essa garantia ela é suprida, né, ela é suprimida, na verdade, esse trabalhador ele não vai demandar judicialmente, ele não vai requerer do seu empregador. Por quê? Porque se ele faz isso, ele vai perder o emprego, a fonte de sustento dele. Então ele fica numa situação realmente de disparidade aí em relação à isonomia.
Então, nessa questão, o sindicato tem aí uma forte presença, uma forte missão de prestar a devida assistência para esses trabalhadores e o trabalhador procurar o sindicato, né? Que não tem como o sindicato somente ir até o trabalhador precisa vir até o sindicato buscando essa assistência. É verdade. Gente, nosso tempo está, né, esse assunto daria aí 3, 4, 5 programas, né, para a gente continuar debatendo isso. Mas é exatamente isso que eu queria perguntar. Existe alguma luz no fim desse túnel do tempo? A CUT ela está promovendo Deixa eu ver aqui. Coleta de assinatura com os trabalhadores para um projeto de lei de iniciativa popular para tentar barrar a reforma trabalhista. O sindicato ele vai passar nas bases para colher, a gente já está colhendo assinaturas dos trabalhadores para que esse projeto, a gente consiga barrar esse projeto. Aí vai perguntar, mas há possibilidade? Existe a possibilidade sim, porque no decorrer desses anos aí já foram 11 projetos já com a iniciativa popular já foram barrados e eles não entraram, não vigoraram. Como é que está essa campanha? As pessoas estão assinando, já tem muitas assinaturas? Aqui no sindicato nós estamos, assim, a CUT, essa aqui eu vou frisar bem para os trabalhadores. A central que está fazendo isso é a CUT. A CUT está sendo muito massacrada pelos trabalhadores. E a CUT é a única central que está do lado do trabalhador. Se juntar as outras centrais, o que elas fizeram? Elas pegaram com o intuito de receber o imposto sindical, aprovaram junto ao Temer, deram apoio ao Temer para que essa reforma trabalhista fosse aprovada para não acabar com o imposto sindical. E a CUT é a única central que na bandeira dela é contra o imposto sindical. Outras formas de financiamento do sindicato tem, mas não o imposto sindical. A CUT sempre foi contra isso aí. Agora, como é que a pessoa faz para poder participar, para assinar esse requerimento? Tem algum site? Tem um site da CUT, já tem lá, aí entra que tem um material. Nós também no sindicato já estamos fazendo coleta. O Sinteldef está fazendo essa coleta. Nós vamos passar nas bases com os trabalhadores para que nós consigamos essa assinatura. Tem que alcançar qual o número de 1 milhão e 300, no mínimo 1.300.000 assinaturas. E esse projeto de iniciativa? De iniciativa. Todo Congresso de iniciativa Nacional popular, ele tem que ter no mínimo 1.300.000 assinaturas. Nós vamos, isso aqui está sendo feito a nível nacional, e nós vamos aqui no sindicato passar nas nossas bases, nas nossas empresas, para pedir ao trabalhador, para que eles conscientizem, para a gente já acabar com a reforma trabalhista. Essa que foi aprovada, porque essa reforma trabalhista, a gente já tinha um mote na época da terceirização, que era precariza, escraviza, adoece, mutila e mata. Agora, com essa reforma trabalhista, isso aqui está em vigor agora, porque é isso aqui que vai acontecer com o trabalhador. Do meu ponto de vista. Agora, doutoras, do ponto de vista jurídico, tem alguma coisa a ser feita, não? Em relação a essa reforma trabalhista? Veja só, nós não sabemos exatamente como é que vai, quais serão os efeitos imediatos, tá? A gente tem que esperar essa lei entrar em vigor realmente e ser aplicadas aos novos contratos, para a gente realmente sentir qual será a abrangência. Ela tem um potencial de malefícios gigantesco. Agora, na prática, é como fazer um exercício de adivinhação. Por isso que, nesse exato momento, o ponto principal é o esclarecimento do trabalhador. Para que faça resistência junto ao sindicato, para que tenha consciência do que pode acontecer, para justamente diminuir todos esses malefícios aí que a gente já colocou de alguma forma na prática, não é? Então, assim, eu acho que a resistência, a briga, é o que vai fazer com que a gente consiga recuperar alguma coisa, por menos que seja por meio de normas coletivas, seja por meio de ações trabalhistas também. E diminuir esses danos, né? Exatamente. Porque o cenário não é nada animador. É isso, doutora Cíntia? Realmente a gente não tem assim uma previsão de como vai ser, né? Agora não pode desanimar, né? Não, de forma alguma. Nós estamos aqui lutar. Tem que a saída é lutar contra isso. Se o direito for prejudicado, a via judicial é a via mais apropriada possível depois de uma tentativa de vontade de encerrar, nós estamos com duas senhoras aqui, duas mulheres. Ah. Do meu ponto de vista, agora vocês vão dar a opinião de vocês. Do meu ponto de vista, o trabalhador que mais vai ser afetado com isso aqui são as mulheres. Por quê?
tem a possibilidade de a mulher grávida trabalhar em ambiente insalubre. Olha para você ver a malvadez que tem nessa reforma trabalhista. Será que a gente teria um tempinho aí, Divaldo, para elas explicarem um pouquinho isso aqui? Porque as mulheres talvez não estão sabendo o quão danoso é essa reforma trabalhista, principalmente para as mulheres. Vocês poderiam dar um pouquinho disso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um outro programa para discutir esse ponto específico. Quais os danos, não é, para as mulheres, especificamente para as mulheres, mesmo porque nos call centers, a maioria da base do Sintel DF são mulheres, né? Então, vamos combinar aqui de fazer um outro programa para discutir só o efeito dessa reforma para as mulheres. Pode ser assim? Antes tem a convocação. Ela vai fazer a convocação do seminário. Tá. Você estava esquecendo. Vai lá, doutora, tem um seminário aí para discutir isso. Vamos lá. Falando da luz no fim do túnel, eu vou olhar lá para a câmera para convidar você, trabalhadora, você, trabalhador, que exerce suas atividades no setor de telecomunicações. Eu convido você para participar de um evento que ocorrerá no dia 30 de outubro, a partir das 14h30, no auditório do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Ali estaremos esclarecendo, tirando dúvidas, trazendo muitas informações importantes aí para o trabalhador, a trabalhadora estar preparado para esse momento, como a Raquel falou, apocalíptico, de supressão de direitos. Então é muito importante nesse momento que você esteja esclarecido sobre quais são os prejuízos, quais são os impactos dessa reforma na sua relação de trabalho. Então a gente tem aí muito... Vai ser que dia? Você te repete novamente? Dia 30 de novembro. Não, 30 de outubro. 30 de outubro, é porque eu estou confundindo com 11 de novembro da legislação. Mas dia 30 de outubro, vai cair uma segunda-feira, a partir das 14h30, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 10ª região. Perfeito. Gente... Só dando mais uma... Vamos lá, que o tempo está nesse estourando. Evento, a gente também está convidando os trabalhadores teleoperadores, porque também nós vamos falar sobre as doenças ocupacionais que afetam os trabalhadores de teleoperador, que trabalham como teleoperadores. É dia 30 de outubro, a partir das 14h30. Esse evento tem a participação do escritório Roberto e Mauro, e o Sintel também participando. Então, é um convênio do Sintel com o escritório. Perfeito, uma atividade Todos do os Sintel trabalhadores DF. estão convidados. É 0,800, viu, pessoal? É grátis, entendeu? Beleza. Vai ser grátis, e aí a gente está contando com os trabalhadores. Nós iremos informar a base sobre, passar um boletim sobre isso aí, para convidando os trabalhadores. Mas já está feito o convite. Legal, parabéns pela iniciativa. Gente, nosso tempo acabou, né? Pena, né? Mas nós temos agradecer, claro, já está agendado aqui. Agendado não, já está certo que nós vamos fazer um programa só em relação aos problemas que serão causados às mulheres. Perfeito. Ótimo. Renato, muito obrigado aí pela audiência, né? Muito obrigado. Você pode assistir o vídeo, né? Que vai ficar na nossa página no Facebook. Poderá fazer suas críticas, poderá sugerir também pautas, né, para a gente trazer aqui ao programa. E fazer perguntas também, porque se for depois a gente encaminha para a doutora Raquel, a doutora Cíntia. Se quiser deixar o contato de vocês, qual é o contato, Cíntia? Ela pode mandar via contato aqui, que depois a gente encaminha, elas mandam o contato delas, porque aí respondem. Perfeito. Doutora Raquel, Higger, é difícil falar esse nome, mas eu gostei. Higger, acertei. Que é especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado por ter vindo à nossa entrevista. Eu que agradeço. Doutora Cíntia, muito obrigado. E até o próximo debate, né? Combinado. O próximo assunto. Estaremos aqui à disposição. Coan, muito obrigado. Geraldo Estevão Coan, diretor do Sintel DF, muito obrigado pela presença. Obrigado, Divaldo. E lembrando os trabalhadores que nós temos que nos unir, porque juntos somos mais fortes. Individualmente nós não somos mais, juntos nós somos mais fortes. Então, vamos para frente, que é mais uma batalha que a gente vai enfrentar e sair vitorioso nisso aí. O Coan fala muito, gente, porque o Coan é sindicalista, o Coan é ativo, o Coan está no Congresso Nacional, o Coan é literalmente grande. Olha só, não vou ficar em pé não, porque vai ser... Muito obrigado a todos. É só para descontrair esse final de programa, porque o tema reforma trabalhista é muito pesado. Muito obrigado a vocês todas, vocês ambientaram aqui nosso bate-papo. Muito obrigado, Coan. E aí acompanhe também essas notícias no nosso site. Claro, acompanhe as informações no nosso site www.sintel.org.br. Um abraço a todos, muito obrigado, gente. Tchau, até a próxima.